Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Deixa eu dar uma arrumada aqui na câmera, tá muito escuro. Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje eu quero falar com vocês, gente, eu tô até sem roteiro, espero não esquecer de nada. Mas eu quero falar com vocês sobre um documentário maravilhoso que eu assisti. E eu quero trazer algumas dicas pra você que quer melhorar seu relacionamento com Deus, tá? Se vocês estão ouvindo algum barulho é porque tá chovendo, tá, gente? Tô aqui dentro do carro. E E é isso, tá? Eu quero trazer algumas dicas para você melhorar, chegar mais perto de Deus. E essas dicas eu peguei através do documentário que se chama Fé Não Fingida. Gente, eu assisti ele hoje de madrugada, eu tô impactada com ele até agora. Fala sobre as nossas queridas mulheres do coque, né? Como essas, como essas mulheres eram usadas por Deus e nesse documentário mostra algumas dessas mulheres, né? E ela conta as histórias, gente, de coisas que mulheres que não sabiam ler, mulheres que, sabe, que não tinham situação financeira e Deus mudou sobrenaturalmente. Então eu quero explicar um pouco para vocês sobre isso, tá? E eu quero trazer algumas dicas baseadas nesse documentário, tá bom? Eu vou deixar esse documentário linkado aqui. Assistam, que vocês vão ficar impactados. Isso me fez chegar muito mais perto de Deus, me fez avaliar como está a minha vida diante de Deus, porque a gente sabe, quando a gente fala em mulher do coque, a gente já fala assim, grandes mulheres cheias do poder de Deus, grandes mulheres de oração, mulheres que não tinham medo de ir para a luta, mas no mesmo tempo eram mulheres que não sabiam ler, como eu falei para vocês, mulheres que não tinham grandes condições financeiras, né? Mas mesmo assim tinham o poder de Deus, sabe? Mulheres que mostram que as coisas do céu têm muito mais valor do que as coisas da terra, né? Assim como a própria Bíblia mesmo diz que a gente não tem que se apegar às coisas da terra, porque a ferrugem vai corroer, né? Vai ficar aqui, né? Mas que a gente venha literalmente buscar as coisas que vêm do alto, né? Então eu vou trazendo mais ou menos o que eu lembrar para vocês, que eu nem anotei, gente. E eu tô com isso fresco na cabeça. Espero que eu não se esqueça de nada, tá bom? Então, se é a sua primeira vez aqui, deixa o seu like, se inscreve, comenta e é isso aí, tá bom, gente? Então, eu vou deixar o like, a descrição no vídeo, né? Da descrição, o documentário tem aqui no YouTube, né? Totalmente gratuito. Assistam, que vocês vão ver como isso vai edificar a fé e a vida de vocês, tá bom? Gente, vamos lá, né? Como eu falei pra vocês, quando a gente fala em mulher do coque, a gente já imagina aquelas grandes mulheres de Deus, cheias do poder de Deus. Eu não peguei essa época, porque a igreja que eu fui, gente, é uma igreja que ela não é uma igreja Assembleia de Deus, não é uma igreja dessas igrejas que essas mulheres que tem essas mulheres. Então, quando eu casei, que eu comecei a visitar algumas igrejas, inclusive a Assembleia de Deus, no começo eu fiquei um pouco incomodada pelo quanto que elas oravam. E assim, gente, realmente, porque é pelo costume do lugar que eu estava. No lugar que eu estava, não me leva a orar, assim, prega a palavra, tudo. Porém, gente, não te ensina a ter uma vida totalmente dependente de Deus, que para você se lançar. Então você acaba vivendo aquilo que você aprendeu, né? E eu não tinha experiências que eu tenho hoje, né? Então, às vezes, eu me sentia até incomodada. Eu ficava pensando, nossa, como essas mulheres aguentam ficar tanto tempo sentada, orando, né? E a gente vê que são mulheres tão simples, gente, mulheres tão simples, que não se importam com vestimenta, não se importam com o jeito de falar, se o português está bem falado, se não tá. Elas são literalmente mulheres de Deus, mulheres cheias do poder de Deus, que só querem falar de Jesus, só querem, sabe, só querem pregar o evangelho, só querem trazer o reino de Deus para a terra. Então, assim, eu queria dividir com vocês um testemunho de uma que eu fiquei assim impactada, que ela falou assim, que ela estava passando uma necessidade financeira, era anos e anos atrás, né? Ela estava passando uma necessidade financeira muito grande, não tinha o que comer na casa dela, e ela tinha um bebê, acho que de 2 meses, eu acho que é de 2 meses, mas era 2 meses já de nascido, e não na barriga, né? Obviamente, né? Então, era bebê de 2 meses ela tinha, e não tinha nada o que dar pro bebê, e o bebê ia acordar e não tinha leite para dar, e aí ela simplesmente confiou em Deus, simplesmente orou e falou para Deus, né,
que não reclamou, não brigou com o marido, ela mesmo relata, né? Eu não fiquei blasfemando, não fiquei reclamando. E daqui a pouco ela falou que passou um tempo, eles tinham um cachorro, né? E daqui a pouco esse cachorro ele veio com 180 na época era cruzeiro, ela falou, 180 cruzeiros na boca. O cachorro tava fora de casa e quando o cachorro entrou para dentro da casa, é, quando o cachorro entrou para dentro da casa, ele entrou com 180 reais, 180 cruzeiros na boca. Não esfarelou o dinheiro, não rasgou o dinheiro, então assim, gente, era de Deus. Então ela não sabia de onde saiu aquele dinheiro, sabia que era um milagre, né, de Deus. Então literalmente ela foi lá, comprou as coisas. Então quando o bebê acordou, já tinha as coisas pro bebê, para eles. Então assim, a própria palavra mesmo diz, né, que o justo não vai mendigar o pão. Então se a gente é justo diante de Deus, a gente não vai mendigar o pão. A gente pode passar até por momentos difíceis, gente, porque eu sempre falo aqui, hoje eu já tô com a fé muito mais firmada e a ponto de entender que Deus, ele não vai querer ver você numa situação de conforto o tempo inteiro. Ele ama sim que você sonhe, ele quer que você sonhe, que você lute para conquistar os seus sonhos, né? Tudo vem através dele. Porém, gente, vai haver momentos difíceis às vezes, né? Vai haver momentos que às vezes Deus vai dar uma apertada porque é necessário que ele dê essa apertada, né? Para que a gente possa acordar e a gente possa sair do lugar, né? Então, assim, outra coisa também dessas mulheres, é, o que me chamou muita atenção é que elas falavam muito que tinha uma que falou do filho, né, que estava com ele tava brincando, aí eu acho que enfiou um pedaço de pau no pé dele, aí acabou infeccionando, enfim, só sei que virou um negócio que quase matou o menino. E aí ela falou que o médico tava enrolando, não queria falar pra ela o que que era. E ela orando. E ela falava, ai, aí eu deixava meu filho no hospital que tava internado, né? Ia lá pra igreja aqui, me ajoelhava, ficava aqui 12 horas em jejum, em oração, depois voltava lá pro hospital de novo. Então, assim, gente, ela falava com a maior naturalidade, como se fosse, ah, gente, quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou lá pra casa fazer minha janta, como se fosse a coisa mais natural. Mas a gente, hoje em dia, a gente pega e fala, 12 horas de oração, gente, é a coisa mais sobrenatural da nossa vida. A gente olha, se parece impossível. Mas não é impossível, gente, é prioridade, né? Não é questão de ser impossível, mas é questão do que você está priorizando. Será que você está priorizando as coisas de Deus mesmo? Ou será que você está priorizando tão somente a sua vida? Tão somente os seus luxos? Porque você quer crescer, você quer ter diploma. Beleza, pode sonhar. Eu sonho também, eu tenho vários sonhos. Só que o nosso maior sonho, gente, a nossa maior o nosso maior desejo tem que ser trazer o reino de Deus para a terra através da nossa vida, servindo dentro da nossa casa, na nossa família primeiro, né, que é o nosso primeiro ministério, e depois para fora com as outras pessoas, com os nossos familiares, né? Então assim, vai acontecer coisas difíceis na nossa vida, sim, mas a gente tem que priorizar Deus, porque quando tudo acaba, gente, quando tudo, sabe, a gente pode não ter o que comer na mesa, a gente pode não ter nem saúde, mas se a gente tiver Deus, a gente tem paz, sabe? A gente se sente que nem o apóstolo Paulo, que disse que morrer com Jesus é lucro, sabe? Até na hora da morte, a gente sabe que, que Jesus está com a gente sabe, a gente viver tanto para Jesus a ponto de entender que a gente realmente não é desse mundo, que essa palavra de Deus, ele não falou assim esporadicamente, é palavra de vida. Nós não somos desse mundo, gente. Aqui é como se fosse uma passagem. Tem gente que quer construir tudo aqui, achando que vai ficar tudo para ele, que ele vai, pode até viver uma vida aqui, mas por mais que ele viva 90, 100 anos, ainda vai ser pouco comparado à eternidade. A gente precisa cuidar da nossa alma, a gente precisa priorizar literalmente aquilo que a gente quer de verdade diante de Deus, né? E o que eu achei lindo dessas mulheres é que elas literalmente são felizes com o que elas têm, simplicidade, sabe? Não tem estudo direito. Tem uma delas que fala que a primeira fala que Deus ensinou ela a ler a Bíblia. Então, assim, gente, ela pediu para o Espírito Santo que ela não sabia ler e pediu para ele ensinar ela a ler, e ele ensinou, e ela prega. Ela é dirigente do grupo de oração, gente, há mais de 50 anos. Olha isso, dentro de uma igreja só.
né? Então, assim, hoje o cristão mais faz é ficar trocando de igreja, né, gente? Porque, não gostei da cara do fulano, vou sair da igreja. Ah, não quis que eu pregasse, vou sair da igreja e vou para uma outra igreja, onde eu posso viver o meu chamado. E às vezes é só um momento que Deus deixou a pessoa ali para literalmente trabalhar em alguma área, ou porque ele está preparando ela, mas ela não entende porque ela não busca entender. Às vezes ela só quer ir para a igreja atrás de revelação, às vezes ela só quer ir para a igreja, sabe? E ela não tem um relacionamento com Deus. Vocês precisam, nós precisamos, a igreja precisa trazer o céu para a terra, gente, no sentido de fé. Aonde estão os milagres? Sabe? Aonde estão as curas sobrenaturais? Por que que às vezes a pessoa tem que viajar para ir para uma outra cidade para ver um pregador que é usado por Deus na cura? Sendo que lá nos dias de Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo ali sobre todos aqueles que estavam ali naquele momento, sabe? Então foi liberado dons, foi liberado várias coisas, principalmente a pregação da palavra. Então, isso é para os dias de hoje. Só que por que que Deus não opera? Por que que Deus não está operando? Será que é porque Deus mudou? Será que Deus já está de saco cheio da humanidade? Eu falo por mim, gente. Se eu fosse Deus, eu já estaria de saco cheio. Porque é tanta coisa, tanta barbaridade que esse mundo faz, que a gente faz com Deus, que a gente faz com Deus. Às vezes a gente reclama de nada para Deus. Chega chorando diante de Deus por nada. Por lutas que era só dobrar o joelho, às vezes fazer um propósito já resolvia, mas a pessoa tem preguiça de buscar. Sabe? A pessoa tem preguiça, tem desânimo. Porque fica se gastando o tempo inteiro no celular, acabando com a mente o dia inteiro, vendo a vida dos outros, sabe? Gente, e a gente não prioriza o próprio Deus, a gente não prioriza o relacionamento com o Espírito Santo. Se a gente soubesse o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, quer nos usar para impactar gerações, sabe? É nossa obrigação, Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Mas por que que a gente não está indo? Por que que a gente está estacionado? Porque o ser humano está cada vez mais egoísta, sabe? Tem cristão que tá tão ruim de coração que a pessoa que tá lá no mundo, lá, às vezes é um ateu e tem um coração bem mais puro do que aquele que tá dentro da igreja. Por quê? Sabe? Isso tem que ser trabalhado em nós. A gente precisa chorar mais diante de Deus. Sabe? A gente precisa sacrificar mais. Sabe? Às vezes a gente tá buscando a Deus, tá fazendo tudo certinho, e daqui a pouco Deus aperta o lado financeiro, já era, já desiste do propósito, já para, já começa a chorar, já começa a achar que tem a audácia de chegar diante de Deus ainda e falar: Senhor, eu tô fazendo um propósito, Deus, por que que não tá acontecendo? O Senhor tá vendo, tô fazendo tudo certinho, tô jejuando, tô orando, tô sacrificando, né? A gente não tem barganha com Deus. A gente tem que fazer os nossos sacrifícios, sim. A gente tem que ir à luta, sim. A gente tem que guerrear, sim. Só que a gente não pode usar como uma moeda de troca. A gente tem que entender que às vezes o não de Deus faz muito mais sentido do que o nosso sim. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o futuro, ele sabe o que vai acontecer na nossa vida. Ele sabe, os nossos dias estão contados na mão de Deus. Nós não sabemos quando vamos morrer, Deus sabe. Ele tem um plano específico para cada um. Se a gente pudesse meditar e entender o plano total de Deus para as nossas vidas, gente, olha, eu já fiz 13 minutos de vídeo só, sabe, só nessa reflexão, porque eu quero que vocês entendam o tamanho do Deus que nós servimos. E se esse vídeo chegar a pelo menos 2, 3 pessoas que se sentirem tocadas e quiserem mudar a sua vida espiritual, Deus está pronto para usar você. Deus, ele quer usar você para trazer pessoas da sua família até ele, porque o que importa para Deus não é só a cura, mas é a alma dela. É tirar a alma do inferno da pessoa, porque a visão da pessoa, ela ainda está na terra, ela está bem, mas na visão de Deus, Deus já pensa, se ela morrer hoje, ela está em pecado, ela vai para o inferno. A pessoa não se preocupa com isso, mas Deus se preocupa, porque Deus não se agrada nem na morte do ímpio, nem daquele que gospe na face dele e morre. Deus não se agrada, Deus não fica feliz. Porque a vontade de Deus era poder salvar todo mundo, porque a própria palavra diz que Jesus foi trazido para esse mundo, né, para morrer por toda a humanidade, por todos nós. Mas nem todos vão ser salvos. Então é nossa obrigação ir pregar o evangelho, dependente do seu chamado, independente se você trabalha na igreja ou não. Se você é cristão, você tem essa obrigação. E você precisa fazer, só que você precisa cuidar do seu espiritual primeiro.
É por isso que a palavra do Senhor diz que a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente não nos ama, se a gente não está nos amando, como que a gente vai amar outras pessoas? Se a gente não cuida da nossa vida, da nossa saúde, como que a gente vai cuidar das outras pessoas, né? A gente tem que se importar em fazer para Deus, assim como diz na palavra, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Então a gente tem que trabalhar para a glória de Deus, sempre se importar com a opinião de Deus. Será que Deus ia gostar se eu respondesse dessa forma? Então eu não vou responder. Se Deus não se agradaria, então eu não vou responder, né? A gente tem que ir mudando, a gente tem que entender que nós entregamos a nossa vida para Jesus, então a nossa vida não é nossa mais. Nós temos que viver segundo o que Ele quer, segundo a vontade dele, tá bom? Gente, então assim, são poucas dicas que elas deram, né? E mas assim, são dicas tão profundas que para mim começou a fazer sentido. Que uma delas é quando a gente for orar, pra gente conseguir orar bastante, a gente não adianta a gente ficar só no joelho orando, 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 orando. Não. A gente precisa orar, dar um tempo, começar a louvar uns hinos, né? Aí para um pouco, uns hinos, aí tem aquele momento para Deus falar, que nem eu achei interessante. Uma irmã falou assim, que ela orava por horas, só que ela só pedia. Só pedia e reclamava, só pedia e reclamava, só pedia e reclamava. Até que chegou um dia que o Espírito Santo falou assim para ela: filha, você ia gostar se você fosse amiga de alguém e você ficasse só pra ela, só reclamando, só chorando. Você acha que ela ia querer conversar várias vezes com você? Gente, só um minutinho, tem alguém me ligando. Peraí, gente, só um minutinho. Então, aí Deus falou assim: você ia gostar? Aí ela pegou e falou: não, senhor. Ele falou: pois é, então eu também não, né? Então, assim, ela explicando é bem melhor, a gente precisa entender. Mas, assim, deu pra entender que realmente Deus ele não quer que a gente fique só chorando e reclamando e pedindo. Deus ele quer falar, ele quer ter o espaço dele pra ele falar o que ele quer, o que ele acha, porque é um relacionamento, né? E é verdade. Se a gente tem colegas, né, amigo, ou até mesmo familiar, e a gente só fica só reclamando, vai chegando uma hora que a gente não vai querer ficar perto daquela pessoa, né? Ou aquela pessoa não vai querer ficar perto da gente, né? Então, assim, imagina Deus, a gente o tempo inteiro orando por horas e horas, mas só reclamando, só chorando. Ai, Deus, não aguento essa vida mais, não aguento meu casamento mais. Ai, Deus, não sei o que lá, tô sofrendo. Como eu sou sofredora, como eu sou coitada. Ai, Deus, não aguento mais. Já pensou, gente? O tempo inteiro reclamando e chorando. Houve um tempo na minha vida que eu tava assim, só chorando, só chorando, só chorando, só reclamando. Então, assim, eu me senti tocada quando ela falou aquilo, né? Então, assim, a gente tem tempo, sim, de oração, a gente precisa priorizar sair do celular, né, controlar isso, porque o diabo tá usando muito a internet para afastar a gente de ter um relacionamento com Deus, porque se a gente fica o dia inteiro no celular, gente, quando a gente chega à noite para orar, a gente não tem mais cabeça, a gente não foca, não foca, não. Gente, eu tô hoje em dia eu tô lendo um livro, mas eu não consigo focar no livro por conta do celular. Então eu tô dando uma diminuída no celular e eu tô vendo que eu tô conseguindo focar nos livros e na Bíblia, principalmente, né? Então, não adianta, gente, a gente precisa distanciar o celular, usar como se fosse uma ferramenta. Ah, mas eu trabalho com ele. Então, usa ele só para trabalhar. Evita ficar a maior quantidade de hora possível no celular. Tenta diminuir, né? Então, eu achei interessante quando Deus falou isso para ela, né? Que aí fez ela mudar, né? Então, eu fiquei tão pensativa assim. Eu falei também, tá certo, eu tenho que parar também de ficar só reclamando, só chorando para Deus o tempo inteiro, porque imagina, né, gente? Então, Deus ele quer ser ouvido, ele quer que a gente sinta ele quer falar coisas e a gente às vezes a gente não fala porque a gente só fica, a gente não escuta coisa, a gente só fica só falando, falando, falando e não deixa ele falar, né? E ele é tão educado, o Espírito Santo é tão educado que ele não vai passar na nossa frente, né? Só se for algo assim, sei lá, né? Só se fosse, se for algo que nem quando eu tava orando pra ter a Rebeca, né? Gente, eu tava com meu coração aflito, porque Deus não me respondia, já tinha quase 2 meses. E aí eu falei, Deus, se eu quero mesmo que eu tenha filho, Senhor, me responde, por favor. Todo dia no meu devocional, gente, a minha oração era só essa. Até que chegou um momento que Deus parou o que eu tava falando e ele começou a falar. E ele foi e falou que era assim o momento, tudo que eu precisava crer. Só que ele teve que me parar para que eu pudesse ouvir, né? Quando eu senti que ele tava falando, eu fui e parei. Então, assim, não precisa disso, né? Então a gente precisa dar o espaço de Deus. E nesse espaço a gente simplesmente glorifica, a gente simplesmente sente Deus, a gente fica em paz, né? A gente precisa ir trabalhando. E quando a gente tiver com a mente perturbada, cheio de celular, cheio de série, cheio de televisão,
a gente não vai conseguir ter esse tempo. Então a gente precisa esse ano, escolha esse ano fazer diferente para Deus. Dá um tempo melhor para o Senhor, né? Dá um tempo maior, que a gente vai ver o quanto de mudança vai ter na nossa vida, né? Pede estratégia. Se você acha que você está tão viciado assim no celular que você não tem como não ver saída, pede para o Espírito Santo te mostrar, te dar a saída que ele vai te dar, tá bom? E outra dica também que elas deram foi. Na verdade, não foi nem que elas deram, né? Eu que peguei essas coisas que elas falaram como dica, né? Falaram sobre essa questão, né? De louvar, tudo, de adorar, de ter esse momento. Então, é possível sim a gente ficar esse tempo todo de oração, de jejum, sim. Só que aos poucos, né? A gente vai treinando, vai treinando, vai treinando. E aí a gente vai conseguir, né? Então, assim, gente, dê mais espaço para o Espírito Santo esse ano, porque os dias estão cada vez mais difíceis, gente, e o que vai resistir vai ser a sua fé. Se as coisas que aconteceram e que estão para acontecer de ruins começar a acontecer, sabe, e tirar você da sua área de conforto, se você não tiver alicerçado em Jesus, se a sua fé não tiver firmada, meu filho, você pode ter certeza que você vai sofrer pra caramba ou você vai desistir da fé. Então a gente precisa cuidar da nossa fé, né? Tem uma música do Regis Danese bem antiga, gente, que eu nem lembro mais direito, mas tem uma parte que me tocava bastante, que ele falava assim, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Então, gente, vamos ter fé. O que, assim, o que nos faz ter força, o que nos faz crer em dias melhores, sabe, em fins de situações difíceis, é a nossa fé. É a gente acreditar que a Bíblia é verdade, é a gente acreditar que a Bíblia é real e que, independente do que nós temos passado, o nosso Deus é Deus. Ele sempre será Deus. Ele não vai deixar de ser Deus nunca. Ele não vai deixar de te amar. Sabe? A vontade dele é ter o mundo inteiro com ele. Infelizmente, isso não vai ser possível porque muitas pessoas já estão indo para o inferno e muitas já estão. Só que você que tem vida ainda, tá vivo, busque mais a Deus, priorize o seu relacionamento com Deus, se entregue mais para Ele, cada dia mais e mais. Mude o seu relacionamento com Ele. Assistam, gente, esse depoimento, eu esqueço o nome que não é depoimento que fala. Enfim, vocês já ouviram o que eu falei, né? Mas assistam e vocês vão amar, gente. Isso vai mexer muito com vocês. E eu espero que para melhor, tá bom? Que faça a gente acordar em nome de Jesus. Tá certo, gente? É isso que eu queria falar com vocês. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.